Pastor Diogo, possamos aplaudir e glorificar a Deus, amém? Tudo ao me dar a salvação. Iê, iê, e eu iê, iê, e eu iê, iê. Vamos lá, igreja, boa noite. Se coloque de pé, vamos nessa esfera ainda. Glória a Deus. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu ambiente de adoração? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. O capítulo é de número 8. Glória a Deus, aleluia. Quando você achar o capítulo de número 8, vai até o verso de número 26. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ei, som, 1, 2. Glória a Deus. Vamos lá. Atos 8, verso de número 26. Você está feliz? Já cumprimentou esse irmão do lado aí? Já deu um shalom para ele? Já perguntou para ele se ele está feliz? É importante essa essência, essa esfera de adoração, igreja. É muito importante isso. Amém? Porque às vezes a gente nem sabe o que é que nós estamos carregando de fato. E às vezes são pequenos soprar, às vezes são pequenas sugestões que nos pegam. Às vezes com lembranças de coisas que já foram resolvidas na nossa vida. Às vezes com coisas que nós nunca conseguiremos resolver. Outrora com preocupações ainda que virá no ano que vem. E de alguma maneira nós se acarretamos ali na nossa mente e tiramos a nossa confiança de Deus. Com um desejo de domínio e controle da situação a qual nós estamos vivendo. Mas Deus, Ele nos chama para um tempo de confiança. Deus, Ele nos chama para um tempo que nós estejamos totalmente atrelados a Ele, amém? E isso é importante. Vou pedir aos presbíteros para ficar em espírito de oração, amém? Estamos em guerra, estamos em batalha. Diáconos, estejam comigo, por favor, amém? Atos 8, verso 26, quem achou, dá glória a Deus bem forte. Diz assim: aleluias. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, sozinho, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém? Vamos até aí. Eu gostaria que você repetisse comigo. O Espírito do Senhor comunicou ao anjo que Filipe estivesse só, estivesse sozinho. Vamos comigo, repita comigo. Filipe encontrou o eunuco, um homem importante. Filipe batizou. Repita mais uma vez aqui comigo, só mais uma vez não, repita essa última frase aqui para ficar marcada no seu coração. Filipe foi embora. Deixou o homem sozinho. Mas o homem continuou o caminho alegre. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos lá, tá gostoso isso aqui agora, hein? A essência tá gostosa aqui nesse ambiente. Coloca a mão sobre o seu coração, você que pode. Levante sua voz em oração por esse ambiente, por Andrew, que vai estar aqui junto comigo guerreando. Levante sua voz em oração por mim nesse momento. Vamos lá. Você tem um som profético, você tem uma voz de filho, você tem uma voz de guerreiro. Agora vamos lá, ore por você nesse momento. Vamos lá, nessa mesma intensidade, você ora por você. Senhor meu Deus, eu coloco este homem, esta mulher, este adolescente, esta criança que neste momento está ouvindo esta mensagem, Senhor. Que a Tua palavra venha sobre eles de forma poderosa, de forma que possa encontrá-los completamente rendidos à Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que toda expectativa no ambiente possa ser nesse momento neutralizado, mas que eles coloquem os olhos totalmente em Ti, que os ouvidos deles se abram para o Teu Espírito, Senhor. Que não fale eu, mas fale Tu em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse lugar. Vamos lá, vamos lá. Provoca o Espírito de Deus aí, deixa que Ele te pegue. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Aonde estão os adoradores? Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então adorarei. Então adore. Então eu louvarei. O louvor é com o espírito, o louvor é com a alma. Então me renderei totalmente a Ti. Podemos assentar. Deixa Deus falar com você nessa noite. Sabe, a expectativa ela não pode estar no ambiente. Eu vou pular a introdução para eu poder deixar você dentro desse ambiente aqui, inserido. A Bíblia fala que o eunuco, ele era alguém importante. A Bíblia fala que ele tinha direito a ele tinha acesso a todo o tesouro da rainha. Era alguém de alta confiança. E ele, com toda a influência que ele tinha, ele não deixou de adorar o Senhor.
Com toda a influência que ele tinha, ele não ficou adorando no lugar mais próximo, mas ele queria ir a Jerusalém. Como foi pregado há 2 domingos atrás sobre Jerusalém, que Jerusalém estava vivendo um tempo de frieza, Jerusalém estava vivendo um tempo de comodismo, mesmo depois do Espírito de Deus soprar o Shuá, mesmo depois do Espírito de Deus soprar todo o poder naquele lugar, aqueles homens estavam em um lugar confortável. Então a Bíblia fala que quando o eunuco chega a Jerusalém, não acontece nada diferente com ele. Ele está retornando para a sua casa. Só que ele entende que nada aconteceu em Jerusalém, mas no caminho para casa acontece algo poderoso. Por quê? Porque a expectativa que ele foi para Jerusalém era muito maior do que a sede que ele tinha do Senhor. Vocês estão comigo? Então ele chegou entendendo que tudo aconteceria lá. Era o lugar onde Jesus passou, era o lugar onde que o Espírito de Deus foi soprado, era o lugar onde que estavam os principais apóstolos, era o lugar da vivência, era o lugar espiritual, como diz o outro, uau, 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 uau. Tem gente que é apaixonado apenas pelo ambiente. Mas algo aconteceu com aquele homem que ele resolveu no íntimo dele continuar com aquela busca intensa, lendo aquele livro de Isaías, enquanto aquele homem estava caminhando para a sua casa, retornando. Era 96 quilômetros de estrada. Ele continuava lendo mesmo sem entender, ele não compreendia, porque para compreender as Escrituras, você precisa do Espírito Santo de Deus. Não é um livro arcaico, histórico apenas, mas contém poder, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder, é revelação, é algo que transforma. Se você tem dificuldade em ler as Escrituras, é porque a tua casa, o teu corpo, ainda não é uma morada do Espírito de Deus. Isso é preocupante, porque você precisa buscar por isso. Você precisa buscar como quando você está sedento durante algumas horas e você não encontra água e você tem aquele desejo, nem que seja de beber a água da pia, se não tiver uma água filtrada, uma água limpa, porque você quer saciar a sua sede. E nós devemos buscar o Espírito de Deus igual nós buscamos o ar, naqueles momentos de crise respiratória, naquele momento que falta o ar dentro de um quarto apertado, de um quarto abafado, sem o oxigênio. Vocês estão comigo? Aquele homem, ele não desistiu, ele continuou buscando, até que o Espírito de Deus dá um zoom nele e diz: Filipe, vá para Gaza. Desça a estrada para o deserto sozinho. E essa é a dificuldade da igreja brasileira. Essa é a dificuldade das pessoas a qual nós estamos vivendo hoje. Porque as pessoas estão viciadas. Elas estão viciadas em ter alguém próximo. Elas estão viciadas em relacionamento, às vezes tóxico, apenas para não se sentir sozinho. Ela tem que colocar alguém do lado dela. Às vezes a gente vê pessoas que estão tendo uma vida profissional, está tendo uma vida estudantil, com um currículo muito bom, mas ela acha: eu não tenho nada, eu preciso de alguém para ser feliz, e condiciona a felicidade dela em um estranho que ela conhecerá, ou em alguém que muitas das vezes apenas abusou, machucou, traiu a confiança, mas ela tem que colocar alguém naquele lugar. Vocês estão comigo? Ela vai vivendo essa toxicidade da vida. Ela se permite viver essas coisas, às vezes um relacionamento abusivo, um relacionamento triste, apenas porque ela não quer se sentir só. Mas na verdade essa solidão dela não é de uma pessoa. Essa solidão é do Espírito de Deus. Essa solidão é de Jesus, que deveria ser a companhia perfeita. Eu não estou dizendo que você tem que ser um solitário, alguém recluso, alguém separado, não. A Bíblia diz que os solitários buscam seus próprios interesses, mas estou falando sobre a necessidade, o vício. Uma amizade, uma companhia não deve ser algo que deixa você viciado, você dependente, mas tem que ser uma dádiva, um prazer, um desfrute, um presente, algo agradável, não apenas ficar com jogos de manipulação para que permaneça, para que não vá, mas para que fique, para que de algum jeito você não se sinta só. Quantas pessoas você abre a porta da sua casa para dividir a mesa, dividir o seu sofá, sabendo que te faz mal, só porque você tem medo de estar sozinho?
Quantas vezes pessoas começam um relacionamento, namora e diz: não, eu nunca casarei com essa pessoa. Mas por que você está com ela? Porque eu não gosto de estar sozinho. Eu não quero estar sozinho. Eu ainda estou procurando o amor da minha vida. Mas com quem do seu lado? Vocês estão comigo? Então é nesse momento que nós precisamos puxar o zoom e entender que algumas vezes Deus vai querer que você esteja só. Os grandes leões, eles caçam só. As grandes águias, elas caçam e andam só. Porque é necessário o momento da sua vida você está sintonizado. Eu gosto, acho que eu uso essa frase uma vez por mês nas mensagens. O apóstolo Paulo se fez livre das pessoas para poder servi-las. Por que eu uso tanto essa frase? Porque eu tinha dependência de pessoa. Quando pessoas saíam da minha mesa, eu ficava uma semana, 15 dias, com o espírito baixo, com a energia baixa, como se estivesse com um espírito depressivo. Porque eu achei que eu não fui um bom amigo, eu achei que eu não fui um bom líder, eu achei que eu falhei em alguma coisa. E quando você se livra disso... Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus através de Filipe. Filipe foi embora e ele não ficou depressivo. Não, a Bíblia diz que ele permaneceu alegre. Porque quem se encontra com Jesus não depende de pessoas. Ela ama a pessoa, mas não é dependente delas. Ela entende que tem ciclos, ela entende que tem que caminhar. E um dia se encontrará novamente se esta pessoa não se perder. Porque quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. E Deus está falando para você nessa noite que é necessário retornar esse tratamento, é necessário começar, é necessário continuar esse tratamento que toda vez que Deus ele quer você sozinho para poder te sintonizar, para poder te alinhar, para poder te reajustar, para poder te alinhar, você foge e vai para a companhia. Vamos lá. Deus está aqui nessa noite, está gostoso o ambiente. Tem coisa que vai acontecer com você só se você estiver sozinho. Tem coisa que só vai acontecer com você só se você estiver sozinho. Deus fala: Filipe, vá sozinho. Filipe, caminha sozinho. Se Filipe tivesse com uma bagagem mais alguém, ele não poderia correr atrás da carruagem. E quando você para observar um pouco da história de Filipe, é impressionante, porque Filipe é alguém que nasce no vilarejo de Betsaida. Ele é alguém que tem uma certa curiosidade, um pescador, criado ouvindo as histórias dos pescadores, falando de um homem, de um tal de Messias que viria e libertaria o povo daquela vila, libertaria toda a nação. Era um homem muito poderoso, era um homem diferenciado, era o próprio Deus que viria encarnado em um homem. E Filipe, ele era alguém diferente. Agora, conjecturando, entre uma pesca e outra, era aquele que ficava olhando para as nuvens, era aquele que ficava olhando para o céu, com uma indagação dentro dele: quando será o dia que o Messias virá? Será na minha geração? Como ele será? Como é este homem? Como será nós libertos? Ele chega na sua fase, que ele escuta falar de um tal de Jesus. Esse homem era diferente, ele tinha um brilho diferente, ele tinha um olhar diferente, ele carregava um poder, ele carregava unção, ele carregava um amor que era incomparável. Quando Filipe ouve falar desse homem, Filipe vai ao encontro e Jesus encontra com ele, olha no fundo dos olhos dele, não faz uma grande pregação, mas olha no fundo de Filipe e diz, no fundo dos olhos de Filipe diz: siga-me. Qual foi o nível de amor que Deus liberou no coração de Filipe naquele dia, ao ponto dele abandonar tudo, ao ponto dele abrir mão da pesca, abrir mão de tudo e dizer: é o Senhor que eu quero servir. Foi o mesmo amor que um dia que ele te chamou. Você acha que foi a última saída? Aquele dia que você disse que começaria a servir? Não, foi um pouquinho da gota de amor que ele colocou na sua boca. Ele diz que não foi você que escolheu ele, mas foi ele que escolheu você. Não foi você que diz: eu vou ser cristão, eu vou servir. Não, ele foi lá e derramou um pouquinho dessa gota, te abraçou e disse: vem, meu filho, você me pertence, você é meu, você é minha. Tenho coisas grandes para fazer através de você.
Mas sempre você está colocando alguém no barco, sempre está querendo andar, e Deus está dizendo, eu quero tratar você. Deus tratou Abraão sozinho. Sai do meio da tua parentela, sai do meio. Eu quero te levar para um lugar e o que você não conhece. Deus separou José de toda a sua família e teve um tratamento com ele lá no Egito. Deus separou Elias, jogou dentro de uma ilha e deixou ele lá para ser alimentado na caverna, para ser alimentado por corvos, em um ribeiro chamado Querite. Deus chamou Eliseu e disse a Eliseu, anda com Elias, mas vai um tempo que Elias vai partir, você vai permanecer só, porque é necessário, é necessário. Eu não estou entendendo essa mensagem, mas Deus está trazendo algo aqui que eu quero entender juntamente com vocês. Eu quero entender juntamente com vocês, porque Deus está falando especificamente com alguém nessa noite. Vamos lá. A gente precisa entender, não é sobre você ser um quadrado, não é sobre você ser um arrogante, ignorante, solitário, egoísta, orgulhoso, mas é sobre você entender que você não está dependente de pessoas, é sobre entender que você tem medidas iguais para todos, porque você foi alguém amadurecido pelo Espírito de Deus. Quando você entende isso, pessoas não vão te frustrar, não vão te machucar, não vão te deixar à beira da deriva, ao ponto de você estar fechado para qualquer outro tipo de pessoa que chegar na sua vida. Você precisa de pessoas, nós precisamos de pessoas, nós não desabilitamos pessoas, mas nós não podemos ser dependentes delas. Vamos lá? Eu não estou desabilitando amizades nessa noite. Eu não estou pregando o evangelho de você apenas ser alguém solitário. Não, vamos lá. Entenda o contexto a qual Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite. E eu preciso que você esteja nesse espírito de adoração para nós avançarmos, para nós irmos. Vamos lá. Filipe escuta Jesus chamando ele e passa a segui-lo. Só que Filipe ainda não conhece Jesus de fato. Filipe tem uma certa curiosidade, mas ele tem algumas dúvidas que passam pela mente dele. Ele vai procurar um amigo dele chamado Natanael para falar de um tal de Jesus a qual ele estava seguindo. E ele fala, Natanael, esse Jesus ele veio da Galileia. A Galileia que ele fala? Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém. Jerusalém não. É Jerusalém mesmo? Nazaré, obrigado. Então, Filipe fala para o seu amigo, nossa, ele veio de Nazaré. Aí Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz, vem ver. E Jesus faz uma grande revelação de Natanael, não quero me ater nesse texto, quero voltar para o nosso texto, mas é necessário a gente abrir esse parênteses, porque Deus trouxe ao nosso coração, então vamos falar. Só que Filipe ainda continua com algumas dúvidas. Talvez você tenha algumas dúvidas. Em uma conversa no capítulo 14 de João, Jesus está se revelando, Jesus está falando sobre a casa dele, que há muitas moradas, e no meio disso tudo, a gente vê um Filipe falando, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai falar, Filipe, há tanto tempo estou convosco, que vós não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Ele fala, cara, eu preciso saber mais desse Jesus. Eu estou andando com ele, mas eu ainda não estou absorvendo. Eu vejo ele ressuscitando, eu vejo ele curando. Filipe participa de várias experiências espirituais, de vários milagres. Tem ali aquele momento que Jesus está andando com toda aquela multidão e vê aquela multidão com fome. Jesus para todo mundo e diz, ei, Filipe, como é que nós podemos matar a fome desse povo? Filipe vira, Jesus, é no mínimo 200 denários aqui para poder alimentar essa multidão. Jesus fala, Filipe, entende? Para aqui. O outro discípulo já com uma visão mais ampla diz, ei, Jesus, tem um menino aqui que tem 2 peixes, tem 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, traz aqui, vamos multiplicar. E Filipe fica maravilhado. Chega aquele grande dia dele ver o grande amigo dele, aquele que ele estava seguindo, sendo crucificado. Ele vê aquele homem sendo morto. Ele vê aquele homem sendo ressuscitado pelo Espírito de Deus. E ele agora fica 40 dias com esse Jesus ressurreto. Ele fica aprendendo sobre esse evangelho.
Chega o grande dia que Jerusalém passa a perseguição. Pregação pregada esses dias atrás. Filipe é mandado para Samaria. Em Samaria ele começa a pregar. Pessoas começam a se converter. Aquele homem lá, o Simão, o bruxo, se converte, passa a segui-lo. Deus manda o Pedro e João para poder pregar naquele lugar. Sim, agora é o momento que nós chegamos nesse texto. No próprio capítulo 8 de Atos. É o tempo que Jesus quer ele sozinho. É o tempo que Jesus começa a tratá-lo. É o tempo que Jesus começa a mandar ele para o deserto. E quando Jesus quer falar com alguém, ele usa qualquer atributo. Jesus ele vai usar uma mula, Jesus ele vai usar um pássaro, Jesus vai usar os atributos da natureza, mas ele também pode usar um anjo. Isso é no Novo Testamento, amém? Vocês estão comigo? Um anjo chega para poder falar com ele. Um anjo chega para poder mexer nas estruturas. Um anjo, agora Filipe sabe da incumbência dele, que é pregar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas que estão sedentas e com fome, famintas, pessoas que estão cansadas da sua própria vida, estão a fim de andar, estão a fim de procurar onde que o Senhor estiver. E ele sabe que ele é aquela grande extensão que vai aos corações. Eu não sei qual fase da vida você está passando. Responda para si. Qual é o teu interesse pelo Jesus que ressuscitou? Responda para si, o que é que você anseia de Jesus? O que é que você quer dele? O que é que você quer que ele faça na sua vida? Aonde você quer chegar? Aonde você está disposto a caminhar com ele? Do que você está disposto a abrir mão para viver aquilo que ele tem para você? Vamos lá. Você está disponível para Jesus hoje? Filipe estava disponível. Ele estava pronto e preparado para ser mandado para o deserto. E Filipe não fica só o tempo todo. Depois é sabido que ele vai para Cesareia. Logo depois, a Bíblia diz que o Espírito de Deus transporta ele vai para Azoto, passa um tempo pregando em Azoto, de Azoto ele vai para Cesareia. Cesareia ele se casa, ele tem 4 filhas e ele tem um ministério profético. A casa dele se torna uma casa de acolhimento para os missionários, para os profetas, para os apóstolos. O próprio Paulo, certa vez, passa na casa dele, tem um culto poderosíssimo na casa dele. A história diz que as filhas dele são 4 meninas que cantam muito e tem uma voz profética, libera profecia sobre o tempo deles. Sim, ele não vai estar só o tempo todo, mas naquele momento era necessário estar só. Naquele momento era necessário que ele ouvisse, que ele estivesse disponível para Deus poder mexer com as estruturas dele. Aquele culto, agora voltando para a história. Aquele culto em Jerusalém, que o eunuco foi e nada aconteceu. Quando ele volta com fome. Isso é necessário você entender nessa noite. Abro um parêntese aqui. A frustração que você teve, ou que você passou, ou que você está passando, não é maior do que o propósito que Deus tem com você. Não é maior que a missão. Não é maior do que aquilo que Deus ele tem guardado para você andar, para você caminhar, para você viver, para você vivenciar. A diferença foi, já pensou, aquele cara vai no culto, nada acontece, o profeta fala com todo mundo, menos não vem nenhum recado, não vem nenhuma revelação para ele. E ele fala, sabe de uma, vou jogar essa Bíblia fora. Vou no terreiro, vou na mesa branca, vou no espiritismo, vou no ocultismo, eu preciso de uma resposta. Não, aquela frustração não pegou ele. Ele continuou lendo aquelas escrituras. Ele continuou clamando, ele continuou pedindo, ele não desistiu. Ele não desistiu. O problema da nossa geração é que ela aprendeu a desistir fácil. O problema da nossa geração é que as frustrações fazem com que elas encostem a Bíblia no canto. As frustrações fazem com que elas não escutem mais hinos, com que elas não escutem mais pregações, com que elas não tenham mais tempo de oração. Olha, eu quero falar algo para você nessa noite. A Bíblia diz para você meditar, para você ler nesse livro dia e noite, para você orar sem cessar. Então entenda, mesmo quando você está desanimado, que você pega, abre as escrituras e lê, se quer um salmo, um versículo,
o Espírito de Deus, os anjos olham naquela direção e Deus envia uma resposta. Esteja sensível que Ele falará, com o coração aberto, mente aberta, para ouvir, para ver os sinais, sensibilidade, sabe, o coração exalando amor. É necessário nesse tempo, é necessário. Mas eu entendo que a entrega do eunuco no caminho foi muito maior do que a entrega no templo. Às vezes nós colocamos tanta expectativa para um tempo específico da nossa vida, em uma pessoa, em uma situação, naquela promoção que falaram que ia dar no trabalho, naquela vaga que dar, falaram, não, aquela é sua, ninguém vai entrar no seu lugar, você é a pessoa mais capacitada. Não, olha, é você, aquela casa é sua, aquele não sei o que lá é seu, aí você coloca todo o coração, aí esquece até de Deus, agradece até a Deus, obrigado Deus. Deus falou, não, esse contrato é entre vocês dois, eu não tenho nada a ver com, nem me agradeça que eu não tenho minha mão aí. Porque você vai ser frustrado, porque você está colocando o coração na pessoa, não em mim. Não venha com esse falso agradecimento, não. Que ele não me pertence. Aí na frustração, as pessoas vão lá e... não sei mais. Não sei o que eu faço. Eu vou fugir para o meu sofá. Vou fugir para a minha cama e ficar vendo o Instagram, vendo um vídeo, vendo séries. Eu não estou mais tendo força social. Eu não estou tendo mais... Eu não consigo mais, esse Brasil está fracassado, olha como está esse sistema político, olha como é que está esse sistema judiciário, olha como é que está as empresas tudo falindo, aí a sua energia baixa, aí você diz, não vai ter como isso acontecer, e eu preciso sair, eu preciso fugir do Brasil, eu preciso de uma oportunidade nova, eu preciso voltar para casa de babãe, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me esconder numa caverna. Vamos lá. É didático, fala para a pessoa do lado, aonde você chegou, não dá mais para voltar. O voltar aqui não é geográfico, vamos lá apenas. Porque o eunuco voltava para casa fisicamente, mas espiritualmente ele queria se encontrar com um pai. Eu quero que você entenda, a Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia fala que ele era um eunuco. Eunuco quer dizer que era alguém castrado, literalmente para poder cuidar da rainha. Você consegue entender? A Bíblia está falando sobre a perda. A Bíblia está falando que ele perdeu algo importante. A Bíblia está falando que ele perdeu o poder de produzir. Mas a Bíblia está falando, entenda sobre a origem nessa noite. Qual é a sua origem? Sua origem não é o sul, sua origem não é o norte, o nordeste. A sua origem não é o sudoeste. A sua origem é os céus. A nossa origem é o céu, nós viemos de lá. Nós viemos de lá, nós somos um Espírito de Deus soprado. Sim, nós temos propósito. Deus confiou algo a nós, Deus confiou algo a você. Não duvide desta palavra no seu íntimo, não duvide desta palavra. Você tem que abrir os olhos espirituais, tem que abrir o coração. Você tem que dar uma resposta a Deus, para Deus. É Ele que aguarda esta resposta. A sua história não findou, a sua história não acabou. Quando o eunuco volta para casa, achando que era o fim, era o começo do encontro. Aquele culto no deserto foi muito maior do que o culto em Jerusalém. O que aconteceu naquele lugar foi muito maior do que ele esperava, do que ele aguardava, porque é sobre aonde está o coração dele. É sobre aonde está o teu coração? É sobre quanto você está disposto a dobrar os teus joelhos e confiar no Senhor. Jerusalém se tornou um lugar de restrição religiosa. Ele era alguém que ele carregava com ele a marca. Ele chegou naquele ambiente, ele foi rejeitado. É necessário você entender. Vamos lá. Felipe, ele vai caminhando cerca de 96 km.
Vai para o deserto, vai para a estrada. Deus está falando, ei, vamos lá. O deserto é a maior escola que Jesus tem para nós. Porque no deserto nós estamos só. Jesus estava mais quem no deserto? A Bíblia diz que o Espírito conduziu eles a sós para o deserto. Quem chegou lá? Antes do anjo chegar, quem chegou foi Satanás, para poder fazer com que ele desistisse, fazer com que ele se sentisse só, para que ele duvidasse dele mesmo e de Deus. Entenda, no deserto é comum nós vimos alguma sugestão sobre a nossa mente, mas não é normal nós submetermos a essas sugestões por aquilo que o Senhor depositou em nós. Então no deserto, enquanto Filipe observava, ele viu uma carruagem vindo. E aí quando ele vem caminhando depois de um grande período, Jesus olha para ele e fala, corre. Vamos lá, vocês estão comigo? Ele já está vindo de um território talvez cansado. Agora Jesus falou, corre. Corre, acelera. Acelera, Jesus está falando para algumas pessoas aqui. Está na hora de você acelerar, está na hora de você adiantar. Não dá mais para você ficar ajoelhado, não dá mais para você ficar se lamentando, não dá mais para você ficar deitado, sentado. É necessário você acelerar, porque foi você que atrasou alguns projetos da sua vida. Quando você se encontra com Jesus, Ele vai te desafiar da sua inércia, desafiar você a sair do seu lugar de comodismo, para você andar, para você avançar. É necessário que você limpe a sua mente. É necessário que você limpe o seu coração. É necessário que você deixe o Espírito pousar sobre você, porque Ele falará com clareza. Ele mostrará o que é necessário e o que é preciso. A Bíblia fala no livro de 1 Reis, capítulo de número 20, de um profeta. Esse profeta, ele olha para um amigo dele e diz, por favor, me dá um soco, me bata. Literalmente, está escrito isso na Bíblia. Me fira. Aí o cara fala, jamais eu farei isso com você. Ele, eu estou dando uma ordem, faça isso. Ele, não, eu não farei. Aí o profeta vira para ele e diz assim, tá bom, porque você não me deu o soco. Um leão vai vir, vai comer você, vai matar você. Está lá, 1 Reis, capítulo 20. Sabe o que acontece? Um leão vem do nada, faminto, e mata aquele cara. O profeta olha para o próximo e diz, ei, você precisa me dar um soco, você precisa me ferir. Outro amigo fala assim, aonde? Mostre-me. Ele bota a carona, o cara vai lá e dá um jab, assim, dá aquela pancada nos olhos dele, assim, ó, ao ponto dele ferir. A Bíblia diz que ele precisa colocar uma venda no olho dele. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito de Deus conduz aquele profeta até o caminho, até o deserto, até uma estrada deserta. Ah, Deus, vamos lá. Na estrada deserta, a Bíblia diz que está vindo um rei chamado Acabe na sua carruagem. E o rei só para porque aquele profeta estava ferido. E Deus tinha uma palavra muito importante que aquele profeta tinha que dar ao rei. Então a sua dor, a sua ferida às vezes não é maior do que a mensagem que você carrega, do que o poder que você carrega. Tem coisas que nós não vamos entender, porque Deus está pedindo para fazer, porque é necessário fazer. A ferida é grande, o castigo foi grande, a pancada foi grande, mas é necessário você entender que a mensagem precisa ser levada, a pregação precisa ser conduzida. Então tem algumas vezes na sua vida que você não vai poder questionar. Ah, o eunuco estava lá, completamente faminto, completamente querendo saber o que Deus tinha para ele. Quando Filipe corre e atravessa o olhar dele, com o olhar daquele homem que estava... Imagina Filipe correndo lá, mais que Rafael, prefeito Rafael viciado na corrida. Ele de repente ele para lado a lado e ele ouve o cara lendo Isaías. Ele ouve, ele fala, tem um mistério aí dentro. Tem um mistério diferente aí. Sabe por quê? Quem corre, segundo a ordem que Deus está dando, Deus habilita ele.
Quando aquele homem foi habilitado e o olhar dele cruzou com o olhar daquele etíope. Pare a carruagem! Foi assim? Não, não foi. Filipe teve que entrar na carruagem, a carruagem em movimento. Vamos lá. Deus não vai parar projetos para você que estava atrasado. Apenas vivenciar, não. Vamos lá. Você vai ter que ir com a carruagem andando, mas tem uma diferença. Ele primeiro começou andando, depois ele estava correndo, agora estava dentro de uma carruagem. A carruagem parou, depois ele foi o quê? Transladado. Olha a diferença. Mas quando você obedece, as coisas acontecem. Ele foi teletransportado literalmente para Azoto. Sabe lá, você que assistiu Dragon Ball na sua infância, já chegou no outro lugar. Mas para isso é necessário você entender esses propósitos, esses processos. Tem pessoas que não entendem, Deus está falando, caminha um pouquinho mais, ande um pouquinho mais, vamos lá, não desista, aumenta a sua energia. Quando a carruagem parou, o eunuco ele faz uma pergunta: o que me impede de ser batizado agora? O que me impede? Eu te pergunto nessa noite, o que impede de você ser templo, ser a casa do Espírito de Deus? O que foi que te atrapalhou no meio do caminho? O que foi que te pegou no meio do caminho? Filipe pergunta: você crê no Senhor? Eu creio, então vamos lá. E para terminar essa mensagem, eu gostaria de falar com vocês. Sabe, eu dei um spoiler lá atrás, quando eu falei. Já pensou aquele cara falar: não, agora é Filipe. Foi ele que fez tudo isso na minha vida. Eu sou muito devedor ao Filipe. Então, onde Filipe foi, eu vou. Não, entenda isso. Vamos lá. Quando você conhece Jesus, só Ele é indispensável. Quando você conhece Jesus, só Ele é indispensável. Você vai parar de fazer dramas no meio da tua família para você chamar a atenção, para ser sempre a vítima. Sempre você é a esquecida da história, sempre você é o esquecido da história. No trabalho, ninguém consegue te entender. Você vai na igreja, você como eu nunca chegou lá em Jerusalém, entrou e saiu e ninguém viu. Porque você tem a necessidade de receber um abraço e dizer como você é importante, como você é legal, sabe? Não, ninguém consegue entender porque todo mundo te inveja. Toda vez que você escolhe, mas era meu, era não sei o quê, era de Maria, era de João, era de José, era de Juriscreude. Por favor, pare com essa carência miserável, para com essa história, para com essa ideia de que ninguém te ama, ninguém te quer. Para com isso, por favor. Que espírito desgraçado é esse? Toca no ombro da pessoa, assim, bem forte, até ela sentir assim. Falei. Para com essa carência. Fala com medo não. Fala mesmo para ele. Para com essa carência, velho. Jesus tem tanto a fazer. Tem tanto, Ele quer te curar há tanto tempo. Há tanto tempo para você ser livre. Ao ponto que as pessoas fazem não te incomoda mais, sabe? Você está livre, nada a única coisa que te move é Jesus. É Jesus, é Ele que te move. Ele que te movimenta, Ele que te levanta, é Ele que te leva aos lugares. Sabe por que essa pessoa te feriu? Porque você permitiu. Você colocou ela em um lugar que ela não estava pronta para estar lá. Mas não se vitimize nesse momento. Eu não devia ter. Não, por favor, já fez. O que está feito, está feito. O que aconteceu, aconteceu. O que resta agora? Maturidade. A página vira. Você não vai procurar alguém para ocupar o espaço de quem foi. Porque é Jesus que supre
parar com essa busca desenfreada. Porque essa outra pessoa fará o mesmo, porque ninguém está pronto para entrar neste lugar. Este lugar é do Senhor Jesus. Pessoas são pessoas, pessoas são pessoas, pessoas são pessoas. Elas vão ferir, elas vão machucar, elas vão frustrar, elas vão mentir, elas vão esconder. Elas também te deixarão alegre, elas também te deixarão felizes, mas vão continuar sendo pessoas. Pessoas vão continuar sendo pessoas. Deixa Deus conduzir você. O filho esquece dos pais. Ah, mas uma mãe nunca esquece. Você não esquece, mas tem mães que esqueceu. Maria um dia esqueceu Jesus lá no templo. Vamos lá. Está escrito na Bíblia, não é? Esquece. Jesus, mãe, eu não te amo mais, você me deixou no templo. Não, Jesus estava pregando lá. Jesus chegou lá, um dia Maria chega aí. Ei, Jesus, acabou o vinho aqui da festa, a galera tá todo mundo preocupado. Dá um jeito aí. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora, porque a minha hora é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Mas isso é tanto nos tempos escassos, quanto nos tempos que você precisa. A gente vê um Jesus um pouco, só um pouquinho carente, porque ele se tornou humano, ele era humano, amém? Ele vai com os seus 3 amigos, ele escolhe, olha, Pedro, Tiago e João, eu sei que vocês estarão comigo, fiquem orando por mim, um pouco, que eu vou passar pela cruz. Ele deixa os caras lá orando, ajoelha, Pai, tá difícil, como esse cálice é difícil. Eu não gostaria de bebê-lo, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a de quem? Mas a sua. A Bíblia diz que ele volta e vê os 3 amigos dele dormindo. Cara, Jesus passou vigílias de sono, Jesus perdeu noite de sono, Jesus atravessou um mar revolto em uma tempestade sobre as águas para ir buscar os caras que estavam na tempestade. Mas agora ali, naquele momento, depois de uma ceia gostosa, Jesus conta a sua situação. Eles não estão nem aí, eles não sabem o que vai acontecer de fato. Eles têm algumas ideias, mas eles não sabiam como Jesus seria torturado, como Jesus, aqueles pregos atravessariam os pulsos, como aquele espinho atravessaria a sua cabeça, espinho de aproximadamente 8 centímetros. Eles não sabiam que os caniços entrariam no couro das costas de Jesus e puxaria pedaços de carne. Eles não imaginavam que iriam pegar uma esponja melado em um vaso cheio de fezes e colocaria na boca de Jesus. Eles não sabiam. Eles estavam dormindo no conforto. Jesus citou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Cadê Pedro? O que tinha abandonado ele? Cadê Judas? Ele não suportou Jesus. Ele tirou a própria vida. Se Judas tivesse esperado. Jesus, ele conhece todos os seus defeitos. Só que você precisa reconhecê-los e se perdoar. Você falhou com pessoas, assim como eu estou falando sobre pessoas que falharam com você. Você também falhou com pessoas, mas é necessário que está feito, está feito. Não dá para você ficar no chão se lamentando, chorando. Não dá, é necessário você levantar. Eu fiz, liberei a minha porção de perdão. Eu pedi perdão, me perdoaram, amém. Não me perdoaram, amém também. Eu preciso continuar, porque a carruagem está andando. Eu preciso alcançá-la, para que Deus me teletransporte até Azoto. Eu preciso continuar a Azoto, porque eu tenho que ir para Cesareia, lá tem 4 filhas me esperando, e a minha esposa tem um propósito, tem um lugar para os profetas, para os missionários passar e ficar. Quero orar com vocês, você que pode, se coloque de pé. Vamos lá. Vamos lá.
Posso ver Ramai a luz Kantoroyaha que Soryam está Malahai. vindo ao coração que espera. Haverá um fim